Are you excited tonight? Quantos estão animados de estar aqui essa noite? Come on, give Jesus a round of applause. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus essa noite? He is probably one of the greatest scientists that I've ever met. Ele é provavelmente o maior cientista que todos nós já conhecemos. Jesus of Nazareth. Jesus de Nazaré. When he explained the kingdom, Quando ele explicava o reino, he used biology, ele usava biologia, he used botany, ele usava botânica, chemistry, physics. química, física. Well, what do you mean by that? O que você quer dizer com isso, Dr. He Pepe? says the kingdom of heaven Ele, por exemplo, dizia o reino dos céus is like yeast é como, por exemplo, o fermento, o trigo, that a woman puts in dough. que a mulher coloca na massa do bolo. Yeast is a microbiological fungus. Ele estava ensinando a microbiologia dos fungos ali. And he was speaking about Saccharomyces cerevisiae. He was speaking about a fungus by the name of Saccharomyces cerevisiae. Ele estava falando ali naquela parábola de um fungo que tem esse nome aqui que ele acabou de dizer. It is so good to be back in Brasilia. É muito bom estar de volta aqui em Brasília. I think it's been about 2 years Eu acho que tem 2 anos, é a última vez que eu vim aqui. since the last time we were here. Since the last time we were here. Desde a última vez que eu estava aqui. Amen. Amém. My wife is with me. Angela, would you just wave? A minha esposa está comigo aqui dessa vez, Ângela. We have been married for 35 years. Nós estamos casados por 45 anos. And every time we come to Brasilia, we start our honeymoon. E toda vez que a gente vem aqui para Brasília, a gente meio que celebra a nossa lua de mel de novo. Amen. Amém. Tonight I want to talk to you about the chemistry of the blood that came from Jesus' hand. Hoje nessa noite eu quero falar com você sobre a química do sangue de Jesus que fluiu através das mãos dele. Are you ready? Quantos estão prontos aqui essa noite? Are you ready? Está pronto? There were 7 places that Jesus shed blood. Jesus derramou sangue de 7 lugares diferentes. And many of you must have read about that. Muitos de vocês já devem ter lido sobre isso na Bíblia. But if you were to examine the chemistry of each place that Jesus shed blood, Mas se você fosse examinar a química de cada um do sangue que fluiu de cada um dos 7 the lugares, chemistry was totally different. a química do sangue era completamente diferente em cada lugar. In fact, in the Garden of Gethsemane, Na verdade, no jardim do Getsemane, Jesus shed blood Jesus derramou o sangue by breaking the blood vessels that spill over to the sweat glands. Ele derramou sangue rompendo os vasos através do qual sai o suor e o sangue fluiu dali. We call that in medical science hematidrosis. Na ciência, na medicina, a gente chama isso de Hematidrosis. este nome aqui. Okay. And when the blood mixed with the sweat, E quando o sangue se mistura com o suor, it was a different chemical composition ele se torna ele se torna uma substância química diferente from the blood that came from his back, do que o sangue que veio das costas de or Jesus, the blood that came from his hands. ou o sangue que veio das mãos de Jesus. And then we wonder, why is this so? E aí a gente se pergunta, por que isso acontece? You see, after the fall of man in the Garden of Eden, E a questão é, depois da queda do homem no jardim do Éden, there were 7 doors that control the human experience and existence. haviam 7 portas que controlavam a existência e a experiência da raça humana. Psychologists and psychiatrists study those doors today. Os psiquiatras, os psicologistas e os psicólogos estudam essas 7 portas hoje. But they may not necessarily call them doors. Eles não chamam necessariamente de portas, mas eles estudam. They may call it a psychological disturbance. Eles chamam isso de distúrbios psicológicos, por exemplo. But we know it was a door. Mas nós sabemos que foi uma porta So aberta. if you look on the screen, Então, se você olhar na tela, maybe they could put this. Do Ele we tá- have the slide? ele está pedindo para colocar o slide dele na tela. Okay, I guess you have the thing to change. No. Yeah, maybe we could do that. Se tiver como o controle para ele controlar os slides dele na tela. All right. Okay.
So while they are getting that, we will continue to talk. Então, enquanto ele coloca lá no slide, When eu you acho que ele look- quer o... Yeah. Ele que está pedindo para colocar o terceiro slide da apresentação dele, por favor. Okay, there it is. Isso, esse aqui. When you look at the human cell, Quando você olha a célula humana, there are thousands of doors. existem milhares de portas. We call that receptors. Chamamos isso de receptores. And they open and they close Eles abrem e fecham. as the blood passes over these doors. À medida que o sangue passa em cima dessas portas, elas se abrem e fecham. Well, when there was a global pandemic back in Egypt, Quando teve uma pandemia global lá no Egito, por exemplo, God instructed Moses Deus instruiu Moisés to take blood from a bowl de pegar o sangue and put it over the doorposts. e passar nos umbrais das portas. And when he put it over the doorposts, E quando ele passava o sangue no umbral, those doors began to close. aquelas portas se fechavam. And when it closed, E quando fecha, the coronavirus o coronavírus passed over. passa por cima. If we could figure out how to close the doors Se nós pudermos entender, descobrir como fechar as portas in our cells das nossas células, in this time of the virus, nesse tempo de vírus, por exemplo, we would have zero infection. a gente teria zero infecção. Maybe we need to study what Africa did, Talvez a gente precise estudar o que a África estudou. that they basically had no infections Basicamente, na África não teve quase nenhuma infecção, or very low infections. ou uma taxa muito baixa de infecção. As these doors open, À medida que essas portas se abrem, the blood that you see here, the red blood o sangue vermelho que você vê aqui na tela, that protected the door, que protege a porta, immediately left. ele imediatamente sai. And that golden square E aí aquela entradinha ali, aqueles cubinhos dourados was sickness and diseases, de doenças, de enfermidades, depression and anxiety de depressão, de ansiedade, that came freely through those doors. eles entram livremente por aquelas portas. So God had to make an emergency law. Então Deus teve que fazer uma lei emergencial. God made a temporary solution Ele criou uma solução temporária, slide 4, by providing the blood of an animal. através do sangue do animal. The blood of animals O sangue dos animais was slain era temporário, once a year, mais uma vez. and it put a covering over the door. E aí ele criava uma proteção temporária sobre aquela porta. And we call that a temporary ceremonial law. E aí a gente chama aquilo de uma lei cerimonial temporária. Are you with me so far? Quantos estão seguindo aqui nessa noite, entendendo, acompanhando? The question is Slide 5. why blood? E aí a pergunta é, por que sangue? Why did God trust blood so much that he even put your life in it? Por que Deus confia tanto no sangue que ele coloca inclusive a sua vida na mão do sangue? You see, our body is made up of probably 100 trillion cells, Você vê, nosso corpo, por exemplo, é feito de 1 trilhão de células, but it is dead. mas ele morre. It's useless Ele não tem valor nenhum, until blood begin to touch each one of them até que o sangue comece a tocar cada uma dessas células. and brings it alive. E aí traz a gente para a vida. If there is no blood, Se não tem sangue, your body is dead. o teu corpo está morto. All of the fancy cells would have no life. Todas as células do nosso corpo teriam nenhuma vida. And blood has an ability. E o sangue tem uma habilidade. It records your life. Ele fala da sua vida. It records the history of your life. Ele fala e carrega a história da sua vida. And then it reports your history back to God. E ele traz como se fosse um relatório da sua vida de volta para Deus. God may not trust you, Deus pode não confiar em você, but he trusts your blood. mas ele confia no sangue, no teu sangue. There were two brothers in the Bible. Haviam 2 irmãos na Bíblia. One of their name was Cain, Um deles chamado Caim and the other name was Abel. e o outro se chamava Abel. And Cain went secretly and he slew his brother Abel. E aí Caim se irou e foi lá e matou o seu irmão. And Abel's blood fell on the ground. E o sangue de Abel caiu no chão. And God was passing by one day.
E aí um dia Deus estava passando por aquele lugar. He could not see the body of Abel, Ele não podia ver o corpo de Abel, but he could hear the history and the voice of Abel crying out. mas ele conseguia ouvir a voz e a história de Abel clamando. And while Cain says, "Am I my brother's keeper?" E aí aquilo que Caim trouxe para Deus a respeito do que aconteceu, Abel's blood told God o que ele não contou, o sangue de Abel contou para Deus. what really happened. O que realmente aconteceu. O que Caim escondeu, o sangue de Abel falou. The Bible is not a religious book. A Bíblia, slide número 7. A Bíblia não é um livro religioso. Let me say this again. Eu vou repetir. The Bible A Bíblia is not a religious book. não é um livro religioso. The word quarantine A palavra quarentena, por is exemplo, not a religious word. não é uma palavra religiosa. And the word quarantine E a palavra quarentena, did not start with the CDC. It did not start with the CDC. não começou com o Departamento de Controle de Doenças dos Estados Unidos, por exemplo, Or the FDA. ou com a Anvisa dos Estados Unidos. Não foram eles que inventaram a palavra quarentena, Or with Brazil Health Department. ou com a Anvisa. Não foram eles que criaram o termo quarentena. It started thousands of years in your Bible. A palavra quarentena foi criada milhares de anos atrás na Bíblia que você lê. The wearing of the mask O uso da máscara, por exemplo, is not a lack of faith. não é o uso da máscara. The wearing of the mask Usar a máscara started from the Bible. começou na Bíblia. The Bible is not a religious book. A Bíblia não é um livro religioso. It is a book of instruction, É um livro de instrução. of good hygiene. É um livro de higiene. When the people got sick, Quando as pessoas ficavam doentes, God said, "Let the men cover their mustache and their nose." Deus falava que o homem cubra o seu nariz e a sua boca. That was the mask Essa era a máscara, to protect you from the virus. para proteger as pessoas do vírus. So wearing on a mask is not the lack of faith. Então, usar a máscara não é falta de fé. Wearing on a mask in a pandemic is an act of faith. Na verdade, usar a máscara num tempo de pandemia é um ato de fé. Because what is faith? Porque o que é fé? It is the obedience of God's instruction. É obedecer às instruções de Deus. And God says, E Deus diz, when there is a pandemic, quando tiver uma pandemia, cover your nose and your mustache. cubra o seu nariz e a sua boca. Well, the lady said, "Well, I don't have any mustache." E aí a mulher, cubra o seu nariz e o seu bigode. E aí as mulheres dizem, eu não tenho bigode. You do, but it's very fine. Você tem, mas é bem fininho. Amen. Amém. Okay. So in Leviticus chapter 17 and verse Slide 7. 11, No livro de Levíticos, capítulo 17, versículo 11, it says that the life of all this 100 trillion cells diz que a vida de todas essas 1 trilhões de células are found in the blood. se encontra no sangue. Move to the next screen. Próximo slide. I want you to see these doors. Eu quero que você veja essas portas. As the blood passes over, À medida que o sangue passa pelas portas, it gives some instruction to those doors. o sangue dá instruções para as portas das células. Those doors are called receptors. As portas chamam-se receptores. As the blood passes over, À medida que o sangue passa por cima, it opens abre and releases minerals and nutrients. e ele libera minerais e nutrientes. Or Ou it can receive viruses. pode receber vírus. Amen. Amém. Let's go to the next screen. Próximo slide. Go to the next one. Próximo, slide número 10. So when God made this temporary law, Então, quando Deus criou aquela lei temporária it helped the man. para ajudar o homem, But then God brought a permanent law mas ele queria uma lei permanente to replace the temporary law. para substituir a temporária. When an airplane takes off, Quando um avião decola, it takes off on a law that we call the law of lift. o avião levanta numa lei que se chama lei da elevação. And it's temporary.
e é temporária. We flew from Miami into Brasilia. Nós voamos de Miami para Brasília, It started from the ground, saímos do chão, went up in the air, fomos para o ar, and it was beautiful in the air. e lá no ar lá no céu estava maravilhoso. But it had to come back to an original law. Mas tinha que voltar para a lei original. The law of lift was temporary. A lei que tira o avião do chão era temporária. It kept us in the air for some time. E não só consegue carregar o avião daquele jeito por um certo tempo. But even temporary laws have to obey permanent laws. Mas até mesmo leis temporárias nos ajudam a obedecer leis permanentes. When people get coronavirus Quando as pessoas pegam coronavírus, really bad, coronavírus realmente fica mal, sometimes your lungs are compromised. muitas vezes os pulmões ficam comprometidos. And we have problem breathing. E aí eles têm problema para respirar. But we were born to breathe naturally. Mas nós nascemos para respirar naturalmente. I don't see anybody here counting 1, 2, 3, breathe. Eu não consigo ver ninguém aqui nessa noite, por exemplo, contando 1, 2, 3 e 4, 5, 6, breathe. 4, 5, 6. No, Respira. because you naturally breathe. Ninguém faz isso porque você respira naturalmente. But if it's affected by a virus, Mas se isso for afetado por um vírus, we may need some temporary assistance. a gente pode precisar de uma assistência temporária. So they take us to the hospital. Então eles nos levam para o hospital They hook us up to breathing apparatus. e aí eles colocam aquele aparato aqui no nosso nariz para respirar. They treat us for a while Nos tratam por um tempo until we can breathe naturally again. até que a gente consiga voltar a respirar naturalmente de novo. When we can breathe naturally, Quando conseguimos respirar naturalmente, we have to remove the equipment. você tem que tirar o equipamento. Because if we keep the equipment, Porque se você depois de voltar a respirar naturalmente mantiver aquele equipamento, you can actually die. você pode na verdade morrer. So they have to get rid of the Então eles equipment têm que se livrar daquele equipamento depois que você voltou a respirar. when the natural law kicks in. Quando a lei natural entrou em efeito. When Jesus showed up, Quando Jesus apareceu, his blood o sangue dele carried the power of the natural law, carregava o poder da lei natural. and the temporary law had to be removed. E a lei temporária tinha que ser eliminada. Because if they kept the temporary law, Porque se mantivesse a lei temporária, it would become destructive. podia se tornar destrutiva. So here the surgeon is removing the equipment. Então aqui o cirurgião está removendo o equipamento. He's finished with the operation. Ele está jogando aquilo fora. They remove the oxygen tank. E eles estão removendo o tanque de oxigênio. And you're back to your families and back to your jobs. E aí a pessoa volta para a família dela, volta para o trabalho dela, volta para a vida dela. Give God a praise for his blood. Você pode adorar o Senhor nessa noite pelo sangue dele. Now this is very important. Agora, isso é muito Move to importante. the next screen. Coloque o slide 11, por favor. The blood that God needed O sangue que Deus precisava to activate the natural law para ativar a lei natural could not come from the lineage of humanity. não podia vir da linhagem humana, It was contaminated. porque a linhagem humana estava contaminada. It opened the wrong doors. Abria as portas erradas. So God had to make blood. Então Deus tinha que fazer sangue. He could not get it from Adam, Não podia vir de Adão, could not get it from Abraham or Isaac or Jacob. não podia vir de Abraão, de Isaac, de Jacó. He had to make new blood. Ele tinha que fazer sangue novo. So he began a process of making blood. Então Deus começou um processo de fazer sangue. We call this process parthenogenesis. Nós chamamos esse processo de partenogênese. It is when a virgin conceives without a male. É quando uma virgem concebe sem a participação de um macho. It is when a virgin has a baby without a sperm. É quando uma virgem tem um filho sem a participação do espermatozoide. And God began to speak to a young lady. E aí Deus começou a falar com uma jovem mulher, Her name was Mary. e o nome dela era Maria. Anybody know Maria? Alguém aqui conhece ela? Alguém aqui já ouviu falar dela, que ele quis And he dizer? began to speak to her. Deus começou a falar com ela. And she had a question also. E ela também tinha uma pergunta. How can I have a baby if I don't have a man? Como é que eu vou ter um bebê se eu não tenho um homem? And God began to give her a biology lesson. E aí Deus começou a dar para ela uma aula de biologia. He said, you don't have babies from a man. Você não tem bebê de um homem, Maria. You don't need a sperm to be pregnant. Você não precisa de um espermatozoide para ficar grávida.
I have already hidden the mystery of this parthenogenesis even in a scorpion in Brazil. É como se Deus estivesse falando para Maria: eu já escondi esse mistério da partenogênese até num escorpião lá no Brasil. This scorpion that you see on your screen, Esse escorpião que você vê na tela, it's multiplying by the thousands in Brazil. ele se multiplica em milhares de outros escorpiões aqui no Brasil, And they are dangerous. e eles são extremamente perigosos. They are the yellow-tail scorpions. Eles são o escorpião do rabo amarelo, da cauda amarela. If they bite you, Se ele te morder within a short time, num pequeno espaço de tempo, you will die. você morre. But they're multiplying, Mas eles se multiplicam, and we have no control over their multiplication. e nós não temos controle sobre a multiplicação deles, Because they are not multiplying with males. porque eles não precisam do macho para se multiplicar. They are getting pregnant by themselves. Eles se autoengravidam. So it's hard to stop them. Então é muito difícil pará-los. If you kill all the male scorpions, Se você matasse todos os escorpiões machos, they will still multiply. eles ainda continuariam se multiplicando, Because they conceive by virgin conception. porque eles se concebem por concepção virgem. By the way, the poison in this scorpion, E the poison in this o scorpion veneno desse escorpião has the cure for brain cancer. tem a cura para o câncer no cérebro. There is something that we call chlorotoxin that's in this poison. Aquela substância, coloca o slide de número 12, por Chlorotoxin. favor. Aquela substância That- clorotoxina presente no veneno desse escorpião, That they're using to treat cancer in the brain. eles estão usando essa substância para tratar câncer no cérebro. And it comes from a virgin birth. E vem de um nascimento de uma virgem. But move to the next screen. Próximo slide, por There is a favor. popular creature everybody knows as the Komodo dragon. Tem um outro animal que faz o mesmo processo, dragão de Komodo. The Komodo dragon has virgin conception. Também tem concepção virgem. They don't need a male. Não precisa de macho. But can you explain this? Como é que você explica isso? Of course. Claro, sim. We are in Science and Faith Conference. Nós estamos numa conferência de ciência e fé. So when a sperm goes towards the egg Então, o processo é, quando o esperma está atravessando and it swims towards the egg, e ele está indo, nadando em direção ao óvulo, the first thing the sperm does is release an electricity. a primeira coisa que o espermatozoide faz é liberar eletricidade. It releases electricity. O espermatozoide libera eletricidade. If God can figure out how to make electricity without a sperm, then he can fertilize the egg. Se Deus conseguir descobrir como gerar eletricidade sem espermatozoide, ele pode fertilizar o óvulo. This is a study that was done at MIT and at Harvard University. E o que eu vou te contar aqui agora foi um estudo feito na Universidade do MIT e em Harvard. They found out Eles descobriram that it is not the sperm that fertilizes the egg, que não é o espermatozoide que fertiliza o óvulo. but it is an electricity that leaves the sperm that fertilizes the egg. É a eletricidade que sai do espermatozoide que fertiliza o óvulo. So if we can make this electricity, Então, se nós pudermos reproduzir essa eletricidade, then we can have a virgin conception. então nós podemos ter uma concepção virgem. Guess how they make electricity? Agora, adivinha como eles produziram eletricidade? Anybody knows how to make electricity? Alguém aqui adivinha como eles produziram eletricidade lá no MIT, no You Harvard? can make electricity with sound. Você pode produzir eletricidade com som. If you take sound and you put it in a vacuum, Se você pegar o som e colocar ele no vácuo, it converts into electricity. ele vira eletricidade. So what God said, Então o que Deus fez? when God spoke, Quando Deus falou, his voice became electricity in the vacuum of Mary's womb. quando Deus falou, a voz dele no vácuo do útero de Maria virou eletricidade. All God needed was a sound. Tudo que Deus precisava era de som. And that sound that became electricity E aquele som virou eletricidade. traveled towards Mary's egg. Ele viajou dentro do útero até o óvulo de Maria. And in the egg there is zinc. E dentro do óvulo tem zinco. And when electricity collides with zinc, E quando it produces an explosion. a eletricidade colide com zinco, produz uma explosão. And that explosion is white light. E aquela explosão é uma luz branca. Well, what does that have to do with blood? E aí o que isso tem a ver com sangue? I'm glad you asked.
Que bom que você fez essa pergunta. Because if you take bright light Se você pegar essa luz brilhante, essa luz branca que veio dessa explosão, and you compress it in a vacuum, e você comprimi-la dentro de um vácuo, it becomes a liquid. essa luz vira um líquido. And that liquid is called what was it called again? Congealite. E essa luz branca vira um líquido chamado congealite, como se fosse uma luz congelada. So congealite is liquid light. Essa luz congelada é luz líquida. And if you compress congealite further, E se você comprimir esta luz um pouquinho mais no vácuo, it begins to produce a color. ela começa a produzir uma cor. And the first color E a is red. primeira cor que ela produz é vermelha. So all God needed was a sound from heaven Tudo que Deus precisava era de um som do céu in the vacuum of Mary's womb, no vácuo do útero de Maria, producing an electricity produzindo eletricidade, that hits the egg of Mary, que atingiu o óvulo de Maria, causes an explosion of bright light, causou uma explosão de uma luz brilhosa, which is further compressed to become congealite, que posteriormente foi comprimida e virou essa luz congelada, and further compressed to become red light, e aí depois comprimida novamente vira luz vermelha. which is the blood that God made. Era o sangue que Deus precisava. So I've concluded something, E aí eu cheguei à seguinte conclusão: that blood was made from sound. sangue foi feito do som. How do you know this? Como é que você sabe disso, Dr. Pepe? When God met Abel, Quando Deus encontrou lá Abel, Abel's blood made a sound. o sangue de Abel criou um som, produziu um som. Oh, Jesus. I got a few more minutes here again. Oh, Lord. Are you enjoying this? Eu estou gostando muito disso aqui. Oh, I'm going to have to skip this. So, Slide 15. move that and move to the other one. Here. So, at the University of Ryerson in Toronto, Canada, Nessa universidade de Ryerson, em Toronto, Dr. Michael Colios and his colleagues o Dr. Michael Colios e os seus colegas decided to do an experiment. decidiram fazer um experimento. They began to take blood samples from their patients Eles começaram a pegar amostras de sangue dos seus pacientes that had diseases. que tinham doenças. And as they took the sample, E aí, à medida que eles pegaram as amostras de sangue, they put it into a slide. eles colocaram aquele sangue dentro daqueles slidezinhos And then they bombarded the slide with light. e eles bombardearam o sangue dentro dessas lâminas com luz. And then it was further collected by what we call a transducer. E aí essa luz batia no sangue e era coletada pelo transdutor, que é aquele equipamento ali em cima. And what is interesting E o que é interessante aqui is that when the light hits the blood, é que quando a luz atinge o sangue, it changed its speed into the speed of sound. ela se transforma na velocidade do som. And by the sound that the blood makes, E pelo som que o sangue produz, we can determine what sickness or disease the patient had. eles conseguiam descobrir as doenças que aquele paciente tinha pelo som que voltava do sangue. So whenever light touches blood, Então, sempre que a luz toca o sangue, it speaks. fala. A luz fala. Amen. Amém? Amen. Amém? Oh, Jesus. Oh, we got to move all the way here. Go to Hebrew 12 and 24. Vai para o slide 18, Hebreus 12, 24. The Bible says, A Bíblia diz: to Jesus, the mediator of the new covenant, Jesus, o mediador da nova aliança, and to the blood of sprinkling e para o sangue de espelhamento, that speaks of a better covenant than that of Abel. que fala de uma aliança melhor que aquela que Abel tinha, coisas melhores que a de Abel. So the blood speaks. Então o sangue fala. Now, in the Old Testament, No Antigo Testamento,
they took hyssop, dip it in the bowl of blood, Eles pegavam o hisopo, molhavam, banhavam no sangue and activated the blood over the doorpost. e ativavam o sangue passando no umbral das How portas. do we activate the blood of Jesus Como é que a gente ativa o sangue de Jesus, that was shed in a bowl 2,000 years ago? que foi derramado na cruz 2000 anos atrás? He placed the hyssop in our mouth. A gente coloca o hisopo na nossa boca. And our mouth, E na nossa boca, move to the next screen. próximo slide, In our mouth carries a remote control a nossa boca carrega um controle remoto that has the ability to open and close the door que tem a habilidade de abrir e fechar as that the portas blood sits over. sobre as quais o sangue foi derramado. So I want you to say tonight, Então, nessa noite eu quero que você diga: I apply the blood eu aplico o sangue in Jesus' name. no nome de Jesus. When you say that with your mouth, Quando você diz com a sua boca, you remote control the blood. você está controlando, como se fosse um controle remoto, ativando o sangue. That's what it means by life and death is in the mouth, the tongue. E é por isso que a Bíblia fala que o poder da vida e da morte estão no sangue. Amen. Amém. Now, there are 7 doors. Existem 7 portas. Each one of those doors Cada uma delas, are controlled by a certain formula of Jesus' blood. cada uma dessas 7 portas é controlada por uma fórmula específica do sangue de Jesus. In Psalms 22 and verse 16, Slide número 20. the Bible says, Livro de Salmos 22, 16. they pierced my hands and my feet. Diz assim: transpassam minhas mãos e os meus pés. I chose the hand tonight, Nessa noite eu escolhi a mão. even though there are Próximo 7, slide. even though there are 7 doors, Ainda que existam 7 portas, or 7 areas that Jesus shed blood, ou 7 áreas através das quais Jesus derramou sangue, because we are living in a time of an identity crisis. porque eu escolhi essa porta específica porque nós estamos vivendo num tempo de crise de identidade. We don't know who we are. Nós não sabemos mais quem nós We are somos. trying to get government to legislate who we are. Nós estamos tentando colocar nas mãos do governo para eles legislarem e dizerem quem nós somos. We are dealing with gender inequality. Nós estamos lidando com desigualdade de gênero. We are dealing with new definition of marriage. Nós estamos lidando com novas definições de casamento. We are not sure anymore. Nós não sabemos mais quem nós somos. Many have lost their identity. O homem perdeu a sua And identidade. Jesus had to shed blood E Jesus teve que derramar sangue in his hands, das suas mãos. because your hands Porque a sua mão are where your identity lies. é onde a sua identidade está. We have 10 fingers. Nós temos 10 dedos. The 10 fingers are symbolic of the 10 commandments. Os 10 dedos são símbolo dos 10 mandamentos. We have 5 fingers, 5 dedos, symbolic of the grace of God. simbolizando a graça de Deus. And then we have 15 markings Nós temos 15 juntas, 15 dobramentos na mão, that gives us the ability to open or close. que nos dão a habilidade de abrir ou fechar as mãos. And that 15 is the number of covenant. E 15 é número de aliança. Sometime when we are unable to speak with our mouth, Então, quando nós abrimos e falamos com a nossa boca, we can speak with our hands. nós também podemos falar através das Our nossas mãos. hands can even speak. As nossas mãos podem falar. We call it sign language. Inclusive, isso existe, chama linguagem dos sinais, né? Libras. I want you to move to the next screen. Eu quero que você vá para o próximo slide. Before a baby is born, Antes que um bebê nasça, if we can recognize the markings in that baby's hands, se nós conseguirmos olhar as marcas na mão daquele bebê, we can determine the health of that baby. nós podemos determinar a saúde daquele bebê. If you see a straight line across the hand of the baby, Se você vê uma linha reta cruzando a mão de um bebê, that writing says essa linha pode dizer that the baby is going to have Down syndrome. que aquele bebê, dependendo de como for a linha, eu já posso dizer que vai ter síndrome de Down. There's a letter that God has written in your hands. Existe uma carta que foi escrita por Deus nas nossas mãos. There are some markings in your hands Existem marcas na sua mão that identifies you.
que identifica você. This is going to be interesting. Isso vai ser interessante. Jesus had to shed blood in his hands. Move to the next screen. Próximo slide. Jesus teve que derramar sangue das suas mãos So that he may wash those writings para que ele pudesse lavar o que foi escrito na tua mão, in the blood of a lamb. pelo sangue do Cordeiro. Move to the next screen. Próximo slide. I want you to see something. Eu quero que você veja algo. In Job chapter 37 and verse 7, No livro de Jó 37, versículo 7, we see God speaking to Job, nós vemos Deus falando com Jó, and he says e ele diz that he set a seal in our hands. que ele sela as mãos de todo homem. There's a seal that is set by God in your hands. Existe um selo que foi colocado por Deus nas suas mãos, And we have lost that seal. e nós perdemos esse selo. That seal Esse selo belongs to kings only. pertence somente a reis. That's why Jesus came to return the message of the kingdom. É por isso que Jesus veio trazer de volta a mensagem do reino, And for you to be able to seal those doors that have been opened. e para que você possa selar as portas que foram abertas, as I 7 want you portas. to, next screen. Próximo slide. Today, scientists are now studying the markings in your hands Hoje os cientistas estão estudando as marcas nas nossas mãos, because it helps to determine the DNA that's in the nucleus of the cell. porque as marcas da mão dizem sobre o DNA que está dentro do núcleo da So célula. now we don't even have to go into the nucleus of the cell. Então a gente não precisa nem mais ir lá no núcleo da célula. We can study your hands. A gente pode simplesmente estudar a mão da pessoa. The fingerprint A are external writings of an internal DNA. o fingerprint, fugiu a palavra em português, a impressão digital. So when, sorry, let me say it again. Our fingerprint are external writings of our internal DNA. A nossa impressão digital é uma manifestação escrita externa do nosso DNA que está dentro de nós. And Slide 26. And forensic scientists are now studying your hands. E os cientistas do forensics estão estudando as mãos das pessoas. Now, when God sees our blood-washed hands, Quando Deus vê nossas mãos lavadas pelo sangue, He sees the original writings that He has written in your hands. Ele vê o que Ele originalmente escreveu nas suas mãos. Why would the enemy now suddenly change? 27. E por que o inimigo, de repente... Change to the next screen. This is the... That's the one. Oh, he didn't put the picture? Okay. Yes, no picture. Oh, no picture. Move to the next screen. Okay. Stay right there. Why is God so adamant about soothsayers or palm readers reading your hands? E por que Deus, por exemplo, é tão enfático contra pessoas lerem as suas mãos? He doesn't want the palm reader to read your hands Ele não quer que alguém leia as suas mãos. because he has already written something in there about you. Por que ele faz isso? Porque ele já escreveu alguma coisa na sua mão The ao seu writings, respeito. the writings in your hands O que Deus escreveu nas suas mãos is the prophecy of God in your life. é uma profecia dele na sua vida. It says that you are more than a conqueror. Ele fala que você é mais que vencedor. It says that you would live and not die. Você vai viver e não morrer. It says that you're a king Ele fala que você é um rei and a priest. e um príncipe. Put your two hands together and give God a praise. Pega essas duas mãos então e aplauda ao Senhor nessa noite. I want Hugo to beat back there. Hugo. Yeah. Ele está pedindo o Hugo para vir para o teclado. The enemy is so determined O inimigo está tão determinado that today he is even trying to write a mark que hoje ele está tentando inclusive escrever uma marca, because he wants to identify you by his mark. porque ele quer identificar você pela marca dele. Are you seeing why Jesus had to shed blood in his hands? Você está conseguindo entender por que Jesus teve que derramar sangue das mãos? Are you with me? Alguém aqui está me seguindo nessa noite, está acompanhando, está entendendo? In 1943, Em 1943, the Nazis put a number in the Jewish people's hand. os nazistas colocaram uma marca aqui, ó, nos judeus. In 2013, they have created what we call the
RFID in America. E em 2013, lá nos Estados Unidos, eles criaram uma coisinha chamada RFID, um chip. Are you with me so far? Tá entendendo o que eu estou dizendo? He's after your hands. O inimigo está atrás das suas mãos. Scientists in South Florida, Os cientistas lá no sul da Flórida, up in the West Palm Beach area, lá perto de Ham Beach area, did a study eles fizeram um estudo to determine where is the best place to put this RFID in the hands. Eles fizeram um estudo para descobrir qual seria a melhor localização para inserir esse chip. And in their study, E eles estudaram, they found out that there were only two places. eles descobriram que só tinham 2 lugares. In the right thumb area Nesse polegar direito and in the forehead. ou na testa, Not the left hands. não na mão esquerda. When they were asked why not the left hand, E por que não na mão esquerda? they said because the right hand Eles disseram porque na mão direita communicates better comunica melhor, a mão direita comunica melhor. what is happening internally in the body. A mão direita comunica melhor o que está acontecendo internamente no corpo. If you put the RFID in the belly, Se você pegasse o chipzinho e botasse na barriga, you will never get an accurate measurement of temperature. você jamais teria uma medida precisa da temperatura. When the COVID hit the nations, Quando o Covid atacou as nações, and the people were checking the people that comes into church, e aí as pessoas começaram a checar a temperatura de quem vinha para a igreja. where did it check your temperature? Aonde que eles apontavam o termômetro para oferir sua You had a temperatura? little gun over your head, Na testa, in the forehead. na testa. In America, Lá nos Estados Unidos, in our church, na nossa igreja, I had them to check the right hand eu pedi para eu falava para checar o polegar direito. because I did not. Is that 1.5 or 1 or 15? Oh, okay. I saw 1.5. What did I say? So in our church, I minha had them igreja- check the right hand Eu checava a mão direita for an accurate temperature reading para uma medida precisa de temperatura, because I didn't want those laser going in the brain of anybody. porque eu não queria que aquele laser do termômetro ficasse apontando para a testa de ninguém. So I had them check the right hand for the temperature. Então eu falava para as pessoas da minha igreja: checa a temperatura na mão direita. By the way, no one coming into our sanctuary ever got ill. E aí, por falar nisso, ninguém da nossa comunidade morreu de Covid. Now, people in our church did get sick with the coronavirus, Eles pegaram o coronavírus, but not in church. mas não na igreja. I had all kind of equipment in our church. E pegaram em outros lugares, mas ninguém pegou o Covid lá na igreja. So the mark of the beast Então, a marca da besta is after your identity. está atrás da tua identidade. Look at Leviticus 19 and verse 31. Slide 29, Levíticos 19, 31. It says, do not turn to the mediums Diz: não se volte para médiuns, or seek out spiritists, ou procurem espíritas, for you will be defiled. For you will be defiled by them. porque você será contaminado por eles. For I am the Lord. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Amen. Amém. I'm going to skip a couple here. I want to show you how powerful the blood is. Eu quero mostrar para você o poder do sangue. Slide 31. The blood of Jesus O sangue de Jesus prepares our hands for miracles prepara nossas mãos para milagres. because the law is in your hands. Porque a lei está nas mãos. The covenant established by Jesus, O mandamento, a aliança estabelecida por the Jesus. law established by the Father, A lei estabelecida pelo Pai. and the grace of the Holy Spirit in your hands. E a graça do Espírito Santo nas tuas mãos. So the Bible says, Então a Bíblia diz, and God was doing extraordinary miracles Atos 19:11, e Deus fazia milagres extraordinários by the hands of Paul. pelas mãos de Paulo. In Luke chapter 4 and verse 40, E no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 40, the Bible says they laid their hands on every one of them, diz que eles impunham as mãos sobre cada um deles and they were healed. e eles eram curados. Amen. Amém? Watch this carefully. Presta atenção. When you come to church Quando você vem para a igreja and you lift your hands e você levanta as suas mãos in worship, em adoração, God sees the marking
Deus vê as marcas and the writings e o que Ele escreveu, that He has written concerning you, que Ele escreveu ao seu respeito, and He responds to it. e Ele responde a isso. If it is not washed in blood Se não for lavado pelo sangue that came from Jesus, que veio de Jesus, He does not see it. Ele não vê. So when you lift your hands, Então quando você levanta suas mãos, be intentional. seja intencional. Lift your hands before the Lord Levante as suas mãos diante de Deus and let Him see what He wrote, e deixa Ele ver o que Ele escreveu, and He will respond back to you e Ele vai responder você from the writings of your hands. para aquilo que Ele escreveu nas So suas all mãos. over this place right now, lift your Então hands. todos aqui agora levante as suas mãos. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, and oh my soul, worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Now, one more time, Mais uma vez, but I want you to be intentional. mas eu quero que você seja intencional. I want you to show Him Eu quero que você mostre para Ele what He has written, o que Ele so He escreveu, would respond back to you. para que Ele responda de volta para você. But before we do that, Mas antes que a gente faça isso, let's say a prayer, vamos fazer uma oração, so that when He sees your hand, para que quando Ele veja as suas mãos, He will see what He wrote. Ele vai ver o que Ele escreveu. Not what the palm reader told you, Não o que o leitor, não o que a cartomante disse, or what the dirt of sin covers. ou aquilo que o pecado diz. He would see, oh, I feel God. Ele sente a presença de Deus aqui. I want you to say this Ele prayer. vai ver o que ele escreveu. Eu quero que você faça essa oração comigo. Slide 33. I want you to say it in Portuguese. Ok? Nós vamos fazer essa oração. Eu vou falar e a igreja vai repetir. Você vai dizer: Abba, Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus. No. You gotta say it from para corazón, deep within your heart. Ele quer que você repita com coração, com paixão. Your hands are contaminated. Sua mão está contaminada. You have lost your identity. Você perdeu a sua identidade. But tonight you want your identity back. Mas nessa noite eu quero a minha identidade de volta. You are a son and a daughter of God. Você é filho e filha de Deus. You are a king and a priest. Você é rei e sacerdote. You are more than a conqueror. Você é mais que vencedor. And that is written in your hands. E isso está escrito nas suas mãos. But you don't feel like a conqueror sometimes. Mas você às vezes não se sente como mais do que You don't conquistador. feel like a king sometimes. Você não se sente como rei às vezes, Because it's contaminated. porque está contaminado. But tonight, Mas nessa noite, Jesus shed blood Jesus derramou sangue to wash your hands. para lavar suas mãos. Listen to me tonight. Ouça o que eu digo essa noite. There's a man that came in tonight Tem um homem que veio aqui essa noite, that has a lot of pain when you lift your hands. que tem muita dor quando levanta as mãos. When you say that prayer tonight, Quando você disser essa oração essa God noite, is going to heal you. Deus vai te curar. There are many of you Muitos aqui that have pains in your arm. têm dor no braço. God is going to heal it tonight. Deus vai curar essa noite. But we are going to wash it first Mas nós vamos lavar primeiro as and mãos. reintroduce E vamos reintroduzir our identity to God. a nossa identidade para Deus. What He says, O que Ele diz, not what you say. não o que você diz. No, what your neighbor said. Não o que o teu vizinho, o seu irmão What he diz. says. O que Deus diz. Are you ready? Quantos estão prontos? I want you to say, with corazón. É para falar com paixão, com coração. Então diga comigo: Abba, Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu te agradeço pelo sangue de Jesus que me fez rei e sacerdote. Como sacerdote, eu tomo os testemunhos do hisopo e mergulho no sangue de Jesus que veio das mãos
do meu Senhor, e eu aplico esse sangue sobre o portal da minha identidade, e eu comando esta porta de identidade perdida para ser fechada, bloqueada e selada em nome de Jesus. Diga: como rei, eu declaro e decreto que eu sou filho de Deus, rei, sacerdote, no nome de Jesus, e pelo poder do seu sangue. Is washed. Está lavado. Your hands are washed. Suas mãos estão lavadas. It's clean. Estão limpas. Now lift it and show it to him. Agora levante essas mãos limpas e lavadas e mostra para ele.